Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast aqui do nosso canal Impulser Academy. Estamos nessa jornada aqui, trazendo para vocês um pouco do perfil, da experiência, da vida acadêmica dos nossos palestrantes. É um momento muito importante para que você conheça cada um deles de uma forma diferente, né? Lá no Congresso, vocês estarão ali numa aula, numa palestra muito mais concentrado no conteúdo, nas informações nas experiências e cases que esses palestrantes vão trazer para você. E cada um deles preocupado para que possa entregar o melhor para a sua saúde física, mental, emocional, saúde financeira, ou seja, todos preocupados ali em oferecer o que for melhor para a sua saúde integral. E eu estou aqui hoje, né, com uma moça muito simpática do interior de São Paulo, lá da cidade de Lins, e também não conheço ela pessoalmente, mas a gente já estabeleceu aqui uma comunicação muito boa e muito próxima, porque, como eu sempre falo, as pessoas que estão conectadas com o seu propósito, as pessoas que estão conectadas em desenvolver pessoas e ajudar sempre ali o semelhante, elas se conectam, né, dentro de uma energia que é muito familiar a todos. Por isso que o processo vai acontecendo. E seja você muito bem-vindo aqui ao nosso projeto, porque se você está aqui também é porque você está conectado de alguma forma com tudo isso que eu acabei de falar. Então, se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aí agora. Você pode, ao longo do nosso podcast, você pode deixar alguma pergunta aí para a nossa palestrante aqui de hoje. E também aqui debaixo do vídeo você vai encontrar um link para você poder adquirir o seu ingresso VIP especial para que você possa fazer parte de toda essa jornada com a gente. Então, como eu falei, ela é lá da cidade de Lins, do interior de São Paulo, né? Uma região aqui maravilhosa no interior, para quem não conhece, vale muito conhecer essa nossa região. E ela é fisioterapeuta, então a área dela da palestra vai ser essa preocupação ali da saúde física de todos os nossos participantes do congresso. Então, seja muito bem-vinda, doutora Meline Vieira Toffoli. Olá, muito obrigada por essa recepção calorosa. A gente tenta fazer o melhor possível. Tá tudo certo. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra para mim participar. Está sendo uma honra para mim poder estar participando desse congresso com vocês. E sim, eu também estou muito engajada com essa questão da melhoria do ser humano, né, da mentalidade. Como você disse, eu sou fisioterapeuta, mas já há algum tempo que eu me especializei em terapias integrativas. Então, hoje a minha maior área de atuação não é na fisioterapia propriamente dito, mas sim nessa integração da mentalidade, do emocional, também as questões físicas, né? Então, hoje eu desenvolvo um trabalho um pouco mais específico para as mulheres. Então, eu tenho a minha metodologia, que hoje a gente chama de liberdade da rainha, que é trazendo toda essa questão de curas emocionais, de reequilíbrio mental, reequilíbrio emocional, para que se tenha uma liberdade de viver, né? O verdadeiro empoderamento, que é aquele poder interno sendo utilizado de maneira coerente, equilibrada, com leveza, tendo prosperidade e abundância na vida das pessoas, na vida das mulheres. Legal. E já já a gente vai entrar nessa questão que eu acho que ela é muito importante que você está trazendo, porque é um novo paradigma, né, dessa questão Sim, das áreas médicas como um todo, né? E a gente vê sempre ali, não somente a medicina, mas outras áreas, sempre vendo o ser humano como bloquinhos, né? Olha isso aqui, olha e isso não aqui, olha é isso bem aqui. assim. Exatamente. Você fez essa jornada. Então, para você poder chegar nesse lugar que você está hoje, que é muito interessante também, porque você abriu um leque de possibilidades, né, tanto Sim, para a sua atuação como o impacto na vida das pessoas daquilo que você começou originalmente, foi a fisioterapia. Então, sim. conta para a gente um pouquinho como é que foi o início dessa jornada, se desde a infância você quis ser fisioterapeuta ou você sonhava com uma outra profissão, o que que te influenciou, o que que te levou para a área, né, da fisioterapia, a área de cuidar das pessoas? Sim. A minha história ela é bem nas mãos do universo, acho que eu posso dizer assim. Nada saiu como eu propriamente dito planejei, né, no meu racional, mas como a gente sabe, o que manda na gente é o nosso inconsciente e a nossa energia, né? Então,
o universo se movimentou para que as coisas dessem certo de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Então, eu tive uma infância mais humilde, meus pais sempre trabalharam, meu pai sempre foi autônomo, minha mãe funcionária pública, então não tinha ali muita condição financeira de oferecer determinados recursos na minha infância. Então, eu fui aquela menina que sempre me destaquei em sala de aula, sempre tive um potencial diferenciado, mas que mesmo assim eu não reconhecia isso e eu acreditava que eu não teria condições de entrar numa faculdade, de entrar numa universidade, diante da escassez de recursos que eu tinha na época. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo e o meu projeto era: vou trabalhar, vou guardar dinheiro, vou fazer um cursinho para então tentar uma faculdade. No colégio que eu estudava, quase não tinha aula, eu fui estudar à noite para poder ajudar financeiramente, né, para eu poder trabalhar. E aí fui surpreendida porque surgiu aquele programa ProUni, me inscrevi totalmente descrente, me inscrevi de tanto que insistiram, falando, não tenta, né? Você tem capacidade, você é boa aluna, tenta. Eu tentei, fiz a inscrição, fiz o Enem daquele ano. Quando eu fui preencher o ProUni, lá pedia 5 profissões e eu não tinha clareza dessas profissões. A única coisa que eu sentia dentro de mim é que eu queria uma profissão onde eu tivesse condições de ajudar as pessoas. E eu era tão limitada nos meus sonhos que, na época, eu jamais cogitava fazer uma medicina, por exemplo, né? Então, eu falei, tipo, era algo tão impossível na minha mente que eu nem sonhava com aquilo. Sabe aquela coisa, tipo, nem vou alimentar esse sonho para não me frustrar? Era assim. E então eu coloquei, eu não consegui preencher as 5 opções de curso, eu preenchi com 3 opções. Então eu coloquei fisioterapia, nutrição e farmácia. Porque na época eu também alimentava aquele tabu de que, Deus me livre de fazer psicologia, que psicólogo é tudo louco. E aí também não coloquei psicologia. Passou o tempo, eu esqueci dessa inscrição do ProUni, de tão descrente que eu tava daquilo, né? Foi bem aquilo de colocar e soltar para o universo, né? E eu peguei e esqueci. Aí a minha lembrou disso e entrou para ver. Eu lembro como se fosse ontem, e isso já tem 20 anos, mas eu lembro como se fosse ontem que a minha mãe ela entrou, eu tinha sido aprovada, eu tinha conseguido 100% de bolsa para os 4 anos de fisioterapia Uau. na cidade onde eu moro hoje, que é Lins, né? Como você disse. Eu não acreditava, a gente ficou assim, meio em choque de início, e a gente viu isso numa quarta-feira. Eu tinha até sexta-feira para levar a documentação na Educação. faculdade, e na segunda-feira já começava as aulas. Então eu não tive assim muito tempo de pensar no que fazer. Foi muito papapá, sabe? Tipo, eu não tive tempo, né? Eu falo assim, foi tudo muito em choque ainda. Hum. E aí eu fui cursar a faculdade com a cara e com a coragem. E meus pais meio que soltou na mão de Deus também, porque como que eles iam arrumar recurso? Era só Deus mesmo para saber. E assim eu fui cursar a fisioterapia. E dessa mesma maneira, muitas coisas aconteceram na minha vida. Então, muitas coisas que às vezes eu subestimava aconteciam, né? E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais, ainda ali só curiosa, sobre lei da atração, cocriação da realidade, poder da mente. Então foi nesses momentos onde coisas aconteciam que eu falava, mas como que isso aconteceu? Né? Se não era uma coisa que eu estava planejando, né? Eu sempre fui muito curiosa, sabe? Eu sempre fui muito do porquê, para quê. Então, eu sempre questionei as coisas, eu nunca aceitei tudo muito fácil. É isso e ponto. Tá bom. Não, eu nunca fui assim. Eu sempre fui, tá, mas é isso por quê? Da onde que vem? Como que acontece? Sempre. Né? Eu era aluna chata, porque eu era aquela que questionava tudo e todos, que eu queria saber mais e mais e mais.
E aí eu fui estudando como curiosa, né? Levando ali a minha carreira de fisioterapeuta, cursei os 4 anos da faculdade, nunca tive pendências, de nota, de nada na faculdade. Tive sim as dificuldades natural dos estudos, né? Mas, enfim, me formei em 2008 e comecei a atuar. Mas sempre dentro de mim existia, tipo, falta alguma coisa, isso aqui não Uhum, tá completo, uhum, né? Eu sempre queria entender mais profundamente o ser humano, então eu não me contentava com aquelas questões apenas físicas. Eu sempre acreditei que existia uma razão por trás daquilo. E aí eu fui, cada vez estudando mais. Até que em 2014, eu na osteopatia, que eu sou osteopata, né? Então eu tenho essa especialidade dentro da fisioterapia, eu conheci mais profundamente dentro dessa pós-graduação, dentro dessa especialização, a metafísica. E aí ali o céu se abriu mais uma vez para mim, né? Então eu uhum. falo aí a osteopatia ela veio, nossa, realmente para ser aquele divisor de águas na minha vida. Aí tudo começou a se encaixar com mais perfeição ainda para mim. Porque aí eu comecei a entender que tinha um problema de joelho, mas que tinha o emocional por trás disso. Isso. Então a osteo, ela me trouxe essa visão ali dentro da minha profissão. E aí eu já enxergava meus pacientes diferente, então eu passei a enxergar mais ainda. E aí E só nessa antes, permita que essa eu acho que é um ponto muito legal, porque essa inquietude que você tem é daquelas pessoas que realmente querem, né, fazer sempre a o próximo, diferença. sempre o próximo degrau, nunca estão Sim, conformadas ali, né? Eu sou formado em filosofia também, então eu sempre é o porquê, para quê, qual o sentido das coisas, né? Só que um é, pouco mais nessa questão mesmo, né, da metafísica também, porque a gente estuda metafísica lá em filosofia, e é bem começando lá com a metafísica aristotélica, no caso, mas enfim, essa inquietude é que realmente faz com que as pessoas possam ir para o outro nível. E o que você está falando aqui é exatamente isso, é essa inquietude de levar as pessoas para o outro nível. E esse outro nível é a compreensão máxima que do a gente todo. consegue ter do universo. E nessa Sim, compreensão máxima, aí é que a gente vê que tudo que nos acontece tem o seu porquê, tem o seu exatamente. fato. E a doença que está ali, de repente, no corpo, ou uma dor que está ali, um machucado, não é nada por acaso, não nasceu ali, não está ali só porque, tá doendo. Não, tem o seu Sim, porquê. Aí eu acho que entra justamente nesse seu. Era só para retomar isso, para poder sim. mostrar o quanto essa percepção que a Meline teve aqui, ela é fantástica e ela é assim, ela Obrigada. abre uma cortina assim, de um horizonte assim É um maravilhoso. oceano azul. Exatamente, e é infinito, gente. E quanto mais parece aquela Sim. coisa que quanto mais você cava, vai não, pô, e nunca chega ao final. Isso é muito legal, Não. muito legal. E se você está assistindo aqui o nosso podcast aqui agora, se você está gostando dessa conversa aqui com a doutora Meline, dá o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, comenta aqui embaixo sobre alguma dúvida, alguma pergunta para ela, que ela vai com certeza ler e vai comentar para você. E aqui embaixo também tem um link para você poder adquirir o seu ingresso VIP para o nosso congresso. São 40 palestrantes ali, durante um ano, irão trazer informações, conteúdo relevante para a sua saúde física, mental, emocional, financeira, para a sua saúde integral como um todo. Então, Meline, retoma isso aqui, que só quis abrir um parênteses aqui para poder agora você entrar mesmo nesse universo. Porque você vem de uma jornada que se você fosse fisioterapeuta, você ia atender ali simplesmente cuidar da dor Ia desse. ficar ali, continuando vendo as pessoas, vendo só um joelho, vendo só uma Isso, coluna, vendo isso. só um ombro. E isso para mim era muito maçante, para ser sincera, sabe? Eu falava, mas não é possível que é só isso. Eu quero descobrir o que está além disso. Sim. Ok, chegou aqui tem que tratar, tem que recuperar. E aí entrava uma outra questão também que eu questionava muito, que era justamente a recuperação dessas pessoas no pós-operatório, por exemplo, né? Aonde eu não achava que era somente uma questão física que influenciava naquela recuperação. Eu via, eu sentia que tinha algo além que influenciava naquela recuperação ser melhor, mais rápida, mais leve ou não. E aí também eu questionava sobre isso. Então eu fui buscar, eu fui estudar, eu fui fazer curso. Não dá.
para colocar em currículo o tanto de curso, o tanto de especialização que eu já fiz, né? É difícil, às vezes, encontrar um rótulo quando alguém pergunta, mas o que você é hoje? O que você faz hoje? Né? E as pessoas, elas ainda ficam muito presas a isso, a rótulos, né? Sim, sim. Então, eu já recebi esses questionamentos, tá, mas você é o quê? Eu falo, gente, eu acho que hoje eu sou um canal de curas, independente da cura que você precise, né? E é, E e isso não é cabe isso, dentro de um rótulo. sim, isso que você está falando, e esse rótulo ele é muito cruel nas redes sociais, Sim, sobretudo. Tudo que você vai falar com porque quer colocar a gente numa caixinha, né? E não com dá. os especialistas de digital, fala, você tem que se posicionar. Então você tem que se definir o que você é para você se posicionar para as pessoas de, cara, eu também, com muita coisa que eu fico. Cara, eu vou falar o quê? Sou isso daqui? É difícil até a gente falar como Só ser isso humano aqui. só. É muito, muito, muito doido. É muito pertinente isso que você fala, porque isso termina criando um problema também de desconforto emocional, Sim. psicoemocional com as pessoas. E ela pode, pô, então Sim. não vou fazer nada porque eu não sei agora me definir, não sei meu posicionamento, E e eu você tenho que ficar sabe, Conde, rotulado aqui. e você sabe que isso. A primeira vez que me questionaram isso, quem me questionou foi uma profissional de saúde mental. Ah, E esse questionamento dela, assim, me tocou profundamente, assim, de me paralisar. De eu realmente parar para ficar me questionando, realmente, o que que eu sou agora? uhum, Sou nada? Sou tudo? O que que eu sou? é isso. Precisa mesmo ter isso? E aí eu entrei não numa crise existencial, mas numa reflexão muito profunda de, tá, mas quem é a Meline? O que que realmente eu sou? Será que tudo isso que eu estou buscando é por fuga? Será que eu busco estudar tanto para fugir de alguma coisa? Para me superar em alguma coisa que não está resolvida aqui dentro? E aí, nossa, isso foi um mergulho assim muito bom. Foi perfeito esse questionamento dela. Na época, eu não entendia o tanto que aquilo ia me ajudar, porque de início me feriu. Eu deixei que aquilo me atingisse negativamente, Uhum, porque eu sempre falo, não são as pessoas que ofendem a gente. A gente é que permite receber aquela ofensa. uhum, Então, quando a gente recebe uma crítica, cabe a nós interpretar aquilo como algo negativo ou positivo. E de imediato eu senti aquilo como negativo, eu senti aquilo como uma ofensa que me uhum. magoou profundamente. Só que aquilo foi muito bom, porque me despertou. Me despertou para essas questões, tá? Mas e aí, o que que eu sou? Eu sou tudo que eu quiser ser. Eu sou tudo que eu puder ser. E eu não preciso me reduzir a um rótulo, a um título, a um diploma. Eu não sou um diploma. Eu tenho um diploma devido ao que eu sou. É diferente a percepção. Uhum. Então, quando a gente começa a expandir a nossa consciência para isso, para mim, isso é liberdade. É liberdade de escolha, é poder de escolha. E o que eu vejo que falta hoje nas pessoas é justamente essa liberdade. É justamente elas pararem, olharem para elas e falarem: não, eu sou tudo. Eu posso ser o que eu quiser. Agora, muito fantástico isso. E me vem uma questão aqui da abordagem que você faz, né, com seus pacientes ou clientes. A pessoa não é aquela dor. A pessoa Nunca. não é aquele problema que ela tá ali naquele momento e está trazendo para você. Ela é muito mais isso. Como é que você aborda isso com eles? Como é que você consegue tirar ele? Porque quando a gente está com dor, dor é dor, gente. E ninguém merece dor. Ninguém E merece. a dor emocional, ela dói tanto quanto uma dor física. Um Sim, exemplo disso é quando a gente sofre uma perda, que a gente sente aquela dor no coração, como se fosse uma facada, mas não é física, sim. ela é emocional. Então, a dor emocional, ela chega a ser pior que a dor física, porque a dor física, você toma um remédio, por exemplo, e passa. A dor emocional, ela não passa. Ela não passa. Ela vai passar se fizer uma terapia. Se Até que fizer, por olhe para exemplo, uma ela, né? reprogramação mental, que é o que eu Sim. trabalho. Aí essa dor vai passar. Aí você vai conseguir trocar informações no seu sistema consciente e inconsciente para que aquilo tenha um outro significado, para que aquilo se manifeste de uma outra maneira, porque também
é errado dizer que o trauma vai desaparecer. A gente não Uhum. esquece o que a gente passa, Sim, sim, mas ele deixa de doer, e é isso que precisa acontecer. Deixar de doer para você ter liberdade, sim. né? E dentro da minha abordagem, como você perguntou, como que eu trago isso para as pessoas, né? Antes as pessoas chegavam para mim realmente por uma dor física somente. Hoje já não. Hoje as pessoas já conseguem chegar até mim para tratar emocional também, para mudar a mentalidade também. Então, quando vem somente por essa dor física, hoje a dor física, eu caracterizo ela também como disfunções na vida. Então, por exemplo, eu considero uma dor física uma dor material, uma escassez financeira, porque aquilo vai afetar. Então, primeiro eu coloco uma situação real na vida da pessoa para depois trazer para ela o que está por trás daquilo. Uhum. Porque hoje as pessoas elas ainda não têm essa consciência. A grande maioria não tem. Menos de 1% das pessoas consegue olhar e falar: ah, isso aqui que eu estou sentindo é emocional. Ah, essa angústia é energética. As pessoas ainda não têm essa percepção. E eu falo que o meu trabalho, a minha missão é despertar isso. É mostrar que você tem condições de se curar, você tem condições de se diagnosticar, você tem condições de prevenir que algo pior aconteça na sua vida, a partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você se reconecta com a sua essência, com o seu ser. Aí você consegue escalonar qual é o estágio da sua vida, o que está acontecendo, qual é o seu momento, porque nós estamos assim agora, mas nós não somos isso. Uhum. Você está aqui como o fonte, o organizador, o coach. Eu estou aqui como a doutora Meline, a mentora, a fisioterapeuta, mas a gente não é só isso aqui. Então, eu tento trazer essa visão para as pessoas. Isso é um momento. Daqui a pouco a Uhum. gente pode ser outra coisa, aquilo que a gente quiser. Sim. Esse lugar ele é muito interessante da gente estar fazendo essa ponte para as pessoas, né? Porque você sabe muito bem que o Brasil o povo brasileiro é o que mais se automedica no mundo inteiro, né? E, enfim, ou seja, Sim, é procurar o remédio simplesmente para poder tirar e aliviar a dor, mas sim, não tenha a mesma disposição interior e individual para poder, opa, o que que causou essa dor? Como você trouxe no isso, início, né? O porquê, mas por que essa dor? As pessoas não fazem essa isso. pergunta. A minha dor do estômago é que eu comi alguma coisa. Não, minha dor de cabeça é porque Hum, de repente discuti, ou foi um dia mais complicado no trabalho. Mas quando você faz esse processo que você trouxe aqui agora, né, sim, de trazer as pessoas para essa consciência, então é isso. Então sim, vejo aqui, pessoal, a importância do trabalho, né, da doutora Meline e das pessoas que trabalham com a conscientização para trazer as pessoas, e é a grande maioria. Então, por isso que a gente fala, é um trabalho assim, que o universo abriu para a gente, né, que trabalha com desenvolvimento humano, ele é infinito, porque é a maioria das sim, pessoas que não está nesse lugar de ter esse processo individual e livre, espontâneo de sim, conscientização. Por isso que precisa do profissional para sim. poder fazer isso. E aí, É, Meline, quando. desculpa, pode falar. Pode perguntar. Não, e aí eu já ia perguntar, ou seja, pensando em tudo isso, com a tua experiência, com toda a sua bagagem que você trouxe, essa realidade que nós encontramos hoje, da dificuldade das pessoas virem para esse, vou conscientizar isso aqui agora. Não, as pessoas não fazem. Então, você então preparou a sua palestra para o nosso congresso, né? É nosso, e quando Sim. a gente fala é seu, é nosso, é de quem está assistindo, é de todos, né? Não é meu e da minha sócia Cibele, não, é de todos nós, né? Então, o que que você preparou? Qual é o tema da sua palestra? O que que você está trazendo de informação? Qual é a sua intenção com essa palestra no Congresso? O que que você vai estar trazendo para as pessoas? Na palestra, eu vou estar trazendo a respeito de como essas questões emocionais e de mentalidade influenciam na produtividade das pessoas lá dentro de uma empresa, né? Então, Uhum, eu trouxe uma mensagem voltada tanto para colaboradores quanto para os empresários, né? Trazendo ali essa questão de que não existe um CNPJ próspero com um CPF escasso. uhum, Então, de que maneira que essas questões emocionais e mentais influenciam positiva e negativamente dentro das empresas,
né? Então, lá na palestra eu trouxe essa mensagem, trouxe alguns exemplos, falei, vou trazer alguns exemplos de empresa que eu já prestei serviço, que trouxe resultados para essa empresa, trazendo mais harmonia para o ambiente, assim, mais produtividade, Uhum, né? O quanto que também a pessoa levar problemas do trabalho para casa e de casa para o trabalho vai influenciar. Então, que a partir do momento que é feito esse trabalho de autoconhecimento, de regulação interna, né, trabalhando essas energias negativas que vão estar impactando negativamente, trabalhando esses pensamentos negativos, as emoções. A partir desse momento que a gente consegue reorganizar, reequilibrar tudo isso, todo mundo prospera, né? uhum. Porque eu até gosto de citar um exemplo, que é o exemplo da vela no escuro. Se acaba a energia de um ambiente, ele fica totalmente escuro, você acende uma única vela, pequena que seja, essa única luz pequena, ela vai ser capaz de iluminar aquele ambiente inteiro. E, no mínimo, você vai conseguir enxergar onde tem obstáculos para você não tropeçar e cair. Então, eu acredito que quando a gente trabalha, mesmo que seja mudança em uma única pessoa, a gente já vai conseguir transformar um ambiente inteiro, independente do tamanho dele. Então, o meu propósito foi trazer essa visão dentro dessa palestra, dentro desse congresso, que eu achei extremamente enriquecedor, né? É algo que vai, para quem está aqui participando com a gente, quem estiver participando desse congresso vai agregar muito na vida dessas pessoas, já começando a ter essa percepção de que se ela mudar dentro, tudo em volta dela vai mudar também. Seja no trabalho, seja na família, seja onde for, seja até na caminhada que ela for fazer na rua. Ela já não vai mais trombar com pessoas que pode atrapalhar a vida dela, porque a energia dela vai estar em outro Diferente. nível, Perfeito. né? Então não vão, né, se encontrar, porque ela vai estar um nível ali acima. E aí aquele que está nível abaixo não vai encontrar com ela. Então a minha mensagem, o meu propósito foi esse, trazer essa pequena clareza, mas que pode trazer grandes mudanças para a vida dessas pessoas e dessas empresas. Muito bom. E excelente metáfora que você utilizou da vela no escuro. É por aí mesmo, né? Até o nosso Sim, projeto aqui como um todo é isso, né? É uma pequena velinha que sim, está se acendendo aqui sim, e já expandiu, né? Ou seja, temos 40 palestrantes no Congresso, pessoas que a gente não conhecia. Eu não conhecia você, nem você a nós sim, aqui também, e a gente se conectou aqui, o projeto está aqui e outras conexões vão acontecer. E você sim, falou que você já trabalhou com muitas empresas também, então empresários nesse sentido. E com essa sim, nova perspectiva da lei, que agora as empresas também precisam olhar, né, para essa questão da saúde mental dos seus colaboradores no ambiente de trabalho, como é que você tem percebido? Qual é a tua leitura aí na cidade de Lins, na região? Eu sei que você também trabalha online, mas como é que você tá percebendo esse momento? Eles estão abertos a os isso? Você já pequenos está conversando? empresários, eu percebi que os pequenos empresários estão um pouco mais preocupados do que os grandes empresários. Aham, Eu participei de algumas palestras e o número de pequenos empresários era absurdamente maior do que dos grandes empresários. uhum. Eu penso que aí é um pensamento meu, Sim, tá? sim. Um palpite meu, mas eu penso que tem muito a ver com a questão do poder aquisitivo. Então, os pequenos empresários, eles estão preocupados mais com o bolso no sentido de e se vier uma multa, Aham, né? Já aham, os grandes empresários, eles não se preocupam muito em pagar multa, aham. entende? Então eu percebi um pouco desse movimento, eu senti um pouco desse movimento. Eu eu vejo que ainda falta informação de qualidade para os empresários entenderem o propósito dessa NR1. Uhum, Isso não foi passado com clareza. O sim. que foi passado é: se você não implementar isso aqui, vai arder no seu bolso aqui. Uhum, Então, eles não estão entendendo a profundidade, a grandiosidade desse movimento como nós, uhum, que não é uma questão só de dinheiro, é muito além, é sim, saúde, sim. são vidas. São muitas pessoas que estão adoecendo e não é só por causa do trabalho, né? Infelizmente, é, o grande sistema, se eu posso dizer assim, ele coloca a população hoje num sistema hipnótico e as pessoas elas não estão parando para questionar mais, elas só aceitam.
E isso está adoecendo, né? E muitas empresas lucram com essas doenças, né? A indústria farmacêutica e por aí vai, que não cabe abrir detalhes aqui, mas eu acredito que quem chegou até aqui já vai entender um pouco do que eu estou dizendo. Uhum, Já tem um pouco dessa mentalidade também. Se não tiver, às vezes vai questionar e vai querer pesquisar para entender. com certeza. Mas o que eu percebi é isso, de que eles estão, de um modo geral, muito mais preocupados com o que vai sair do bolso deles se não implementar, do que verdadeiramente qual é a função dessa ANR. Sim. Entendeu? E o governo terminou por pressão uma série de situações, os números estão realmente assim escandalosos, vamos assim dizer, da saúde mental do trabalhador Sim. brasileiro hoje, não só do trabalhador, porque a estatística termina mostrando só quem é Eu CLT. atendo muito mais empresários, Sim, empresárias e sim, empreendedoras do que colaboradores. sim, E sim, a mentalidade deles e o emocional está caótico, não, porque eles também sofrem uma pressão muito grande que os colaboradores não fazem ideia. sim, sim, Então, sim, existe sim uma cobrança muito alta em cima de quem é empresário, em cima de quem é empreendedor. E isso também não é passado, porque eles precisam meio que passar uma imagem de fortes. E eles acabam levando o nome de ruins. uhum, Mas ninguém sabe a pressão que eles estão sofrendo para manter aquela empresa aberta. sim, sim, Então, sim, por isso que eu falo que essa NR ela ainda não foi compreendida em sua totalidade os benefícios que ela vai trazer para todo mundo, sim, perfeito. É um né? raciocínio perfeito, porque realmente nas estatísticas não aparecem os empresários, empreendedores, Só autônomos, fica vendo profissionais a questão dos liberais. colaboradores. Sim, É, é muito exatamente. importante ver a questão dos colaboradores, Sim. mas se o empresário não estiver bem, aquela empresa não vai Não vai bem, funcionar, não vai bem. É um processo assim. entendeu? A empresa é um organismo vivo, né? Sistêmico, né? Exatamente. Muito Então legal. eu sempre busco trazer essa visão de que, por isso que eu falo que não tem CNPJ próspero se não tiver um CPF próspero. Próximo. Não tem como aquela empresa fluir bem se os proprietários dessa empresa não estiverem minimamente bem, Perfeito. entendeu? Muito bom. Eu conversei aqui com a doutora Meline Toffoli, chegamos ao final desse nosso podcast, passa super rápido e foi muito legal. Eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo aqui com a doutora Meline. Se você gostou, então dá o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no nosso canal, porque tem muito mais por vir aí na frente desse nosso canal aqui. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso para participar do nosso congresso, com todas as palestras que estarão lá, mais de 40, então se inscreva aqui no canal, ou desculpa, se inscreva aqui no link, clica lá e você vai adquirir então o seu ingresso VIP lá, tá bom? Peline, para a gente poder encerrar, é a única pergunta que eu fiz igualmente a todos os palestrantes, igualmente, né? Nenhum escapou de mim sem essa resposta. O que faz a Meline fazer o que ela faz todos os O dias? que faz uma O marca amor à ir além vida. do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso: transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.